Meus amigos, a famosa barca está de volta no Vasco. O Vasco prepara aí saídas de muitos jogadores. Vamos falar bastante disso no nosso vídeo de hoje, cara. Vamos trazer aqui também informações do Anderson Conceição, que pode também integrar essa barca de jogadores e deixar o Vasco nos próximos dias. Fique até o final. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o likezão aí para fortalecer. Se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre aí se inscrevendo, assistindo todos os dias aqui os nossos vídeos. Muito obrigado. Bom, pessoal, hoje o nosso diretor técnico Abel Braga concedeu uma entrevista coletiva e falou de diversos pontos aí cruciais que estão acontecendo no Vasco nesse momento, né? Ele falou aí a respeito do Pedro Raul, falou do momento atual do Vasco, falou da eliminação também na Copa do Brasil. Sobre o Pedro Raul, ele falou que é um jogador que tem totais condições de se recuperar durante a temporada, é um jogador que tem qualidade e que o Vasco confia bastante no trabalho do Pedro Raul. Apesar de todas as críticas que o centroavante vem recebendo da torcida vascaína, a diretoria do Vasco parece que passa sim confiança ao jogador e a diretoria segue aí confiante de que ele vai dar a volta por cima e ser um bom jogador aí no Campeonato Brasileiro, né? Quem sabe até mesmo ser o artilheiro do Brasileirão, né? Muitos gols perdidos, mas mesmo assim ele conseguiu balançar a rede em 7 oportunidades. Vamos torcer para que o Pedro Raul dê a volta por cima, porque foi um dinheiro investido no atleta, né? Pouco mais de 10 milhões que o Vasco investiu para comprar ele do Kashiwa Reysol do Japão. E só resta ao torcedor esperar que o Pedro Raul realmente dê essa volta por cima e que ele calibre o seu pé, né, cara? Que não bata mais pênalti, porque é crucial ele não ser batedor de pênaltis no Vasco. O Abel Braga deixou bem claro que a eliminação pro ABC não caiu bem no elenco do Vasco. Isso teria abalado muito os jogadores antes da partida contra o Flamengo, né? Que foi a eliminação foi antes, foi na quinta-feira, e o jogo contra o Flamengo foi no domingo, né? Segundo o próprio Abel Braga, ele deduziu que a eliminação pro ABC não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo horroroso. Eu concordo plenamente com o Abel Braga, foi um jogo horrível. O Vasco não conseguiu criar absolutamente nada e por isso foi eliminado nas penalidades por ter jogadores limitadíssimos nas cobranças de pênaltis, né? Parece que os caras nem treinaram pênaltis. Talvez o Vasco tenha entrado em campo de salto alto, achando que poderia vencer o ABC a qualquer momento e que não iria precisar da disputa de pênaltis, né? Os pênaltis batidos pelo Pedro Raul e pelo Orejano são sacanagem com o torcedor, com quem foi lá em São Januário, pagou ingresso e principalmente com o torcedor vascaíno espalhado por todo o Brasil. Deixa aí nos comentários se você concorda com o Abel Braga dizendo aí que o Vasco confia que o Pedro Raul vai dar a volta por cima, se você espera que o Pedro Raul vai ser um bom centroavante aí no Campeonato Brasileiro. E ele também aí confirmando que realmente o elenco do Vasco sentiu a eliminação na Copa do Brasil. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias, né? Eliminado já aí do Campeonato Carioca e com a expectativa de entrar em campo somente no dia 16 de abril contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Possivelmente o Vasco irá realizar amistosos e também jogos treinos. A informação de que o Vasco pode realizar um jogo treino com o Rezende antes do Campeonato Brasileiro. O Abel Braga revelou aí na entrevista coletiva que o treinador do Rezende propôs um jogo treino com o Vasco. Até brincou na coletiva dizendo aí que é um assunto interno, que revelou aí essa possibilidade de jogo treino com o Rezende sem mesmo falar com a comissão antes de anunciar aí para os jornalistas. O fato é de que o Vasco vai ter que ter ritmo de jogo sim quando começar o Campeonato Brasileiro e vai ter que marcar amistosos, né? Já tem time aí que já está eliminado dos seus estaduais e que já estão marcando amistosos, né? Time do Campeonato Brasileiro na Série A, né? O Cruzeiro vai jogar na semana que vem com o Red Bull Bragantino. Na minha opinião, o Vasco poderia buscar contatos com esses clubes aí, o próprio Cruzeiro, o Red Bull, o Corinthians, o São Paulo, o Coritiba e por aí vai, né? Clubes que já estão eliminados nos seus estaduais para tentar aí marcar amistosos com o Vasco. Tem o próprio Santos também, que foi eliminado precocemente também no Campeonato Paulista, e também o nosso rival Botafogo, time da mesma cidade, né? Poderia sim tranquilamente chamar o Botafogo, vamos marcar um amistoso aí, quem sabe aí o Botafogo não topa, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desses amistosos, se você acha que o Vasco tem que fazer amistosos e também desse jogo treino, que muito possivelmente acontecerá contra o Rezende. Bom, pessoal, o Vasco prepara uma saída de jogadores do nosso clube, né? A famosa barca, né? O Maurício Barbieri deseja trabalhar com um elenco um pouco mais enxuto e vários jogadores que não vêm tendo oportunidade com o treinador deverão ser emprestados ou até mesmo terem seus contratos rescindidos e saírem do Vasco. De acordo com as informações, 3 jogadores da base deverão ser emprestados pelo Vasco a outros clubes, tanto da Série B ou talvez, quem sabe, até mesmo da Série A. O atacante Vinícius, que o ano passado esteve no Ituano, esse ano teve uma proposta do Ludogorets,
Porém, o próprio Maurício Barbieri vetou a negociação, né? O treinador na época dizia que iria aproveitar o atleta e não fez isso, né? O jogador foi pouquíssimo aproveitado nessa temporada e o Vasco perdeu uma chance de vender ele para o futebol da Bulgária. Ele agora pode ser emprestado novamente, assim como foi ano passado para o Ituano. O jogador que está totalmente esquecido lá no Vasco é o atacante Laranjeira, né? Da base do Vasco. Foi muito pouco utilizado desde que foi para os profissionais e muito possivelmente deverá deixar o Vasco por empréstimo ou talvez até mesmo de graça, né? Tendo seu contrato aí encerrado e ele saindo do nosso clube. O Ulisses, a mesma coisa, deverá ser emprestado para outros clubes. O zagueiro aí muito fraco, né? Para falar a verdade. Vem de uma lesão gravíssima no ano passado, pouquíssimo utilizado e o técnico Maurício Barbieri planeja não contar com o jogador. Fora esses jogadores da base, também temos vários medalhões que estão no elenco do Vasco que deverão deixar o nosso clube também, né? Entre eles aí o lateral esquerdo Edmar, cara. O Edmar sequer vem sendo relacionado aí pelo técnico Maurício Barbieri para as partidas, né? Tanto que no banco de reservas você não via o nome do Edmar nos últimos jogos do Vasco, e ele deverá deixar o nosso clube, né? Eis a questão. Se o Vasco vai rescindir o contrato do Edmar, que tem contrato até o final dessa temporada com o Vasco, contrato feito pelo Carlos Brasil, sempre bom lembrar isso. Caso o Vasco subisse para a primeira divisão, ele teria o seu contrato renovado automaticamente e o jogador permaneceu no Vasco para esse ano de 2023. O Paulo Brax não foi homem suficiente para rescindir o contrato dele lá no término da Série B do Campeonato Brasileiro e pagar até mesmo uma multa aí para o jogador para ele deixar o Vasco e manteve ele lá no nosso time, né? O cara sequer foi aproveitado, também não teve nenhum time interessado no Edmar, nenhum time buscou informações desse jogador e o Vasco pode ser, quem sabe, agora, enfim, tente rescindir o contrato do atleta ou talvez emprestar ele a algum outro clube aí que vai disputar a Série B ou até mesmo a Série A do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que o Vasco não deverá utilizar nessa temporada, que já foi utilizado pelo Maurício Barbieri no início aí do ano, né, é o Zé Gabriel, jogador que sequer foi relacionado para os jogos do Vasco aí no Campeonato Carioca. Se eu não me engano, ele foi relacionado apenas em uma partida e jogou essa partida contra o Volta Redonda aí no Cariocão, porém o jogador sequer foi relacionado nos jogos do Vasco seguintes e deverá deixar o nosso clube. Quem vive situação diferente desses jogadores é o atacante Eginaldo e também o zagueiro Anderson Conceição. Esses dois jogadores estão sendo sim utilizados pelo Maurício Barbieri, estão sendo aí aproveitados pelo treinador. O Anderson Conceição fez apenas uma partida, mas ele é meio que um zagueiro reserva imediato ali do Léo Pelé. Na negociação com o Eduardo Sacha, o Atlético Mineiro tentou a contratação do Eginaldo, envolveu o atacante vascaíno no negócio pelo atacante Eduardo Sacha, porém o Vasco vetou essa negociação. Vale ressaltar que a expectativa do Vasco é que o Eginaldo receba uma proposta já no meio dessa temporada para o Vasco analisar e possivelmente vender o jogador para o futebol europeu. Clubes ingleses demonstram interesse aí no Eginaldo e pode ser que ele seja mais um jogador da base do Vasco a ser vendido aí no meio dessa temporada. O Anderson Conceição, como eu disse, muito possivelmente deverá deixar o Vasco. Ele já tem algumas sondagens de clubes aí da Série A e também da Série B. O Juventude já foi até o Vasco para buscar informações do jogador, qual seria o modelo de negócio para o Juventude contratar o jogador. Vale ressaltar que o Anderson Conceição tem contrato até o final dessa temporada também com o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa barca que deverá acontecer no Vasco, esses jogadores aí com propostas, né, como o caso do Anderson Conceição, quem sabe também a possível saída do Eginaldo no meio do ano. Esses outros jogadores aí que são pouquíssimo utilizados pelo Maurício Barbieri, que deverão também deixar o Vasco. Bom, meus amigos, valeu por ter assistido até o final. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis!